Olá, terceirão, sejam bem-vindos de volta. É isso aí, vamos lá para a nossa revisão da aula 5.2. Vamos juntos? Vamos aí, de olho na tela, vamos iniciar a nossa revisão. Beleza, olha só, prosódia, né? Vamos recordar prosódia. Prosódia, ela trata do quê? Da correção, da acentuação tônica das palavras. É aquela que você vai pronunciar mais forte, beleza? Então, nós temos aí, olha, as oxítonas, né? Ou seja, ali está oxítonos porque nós estamos tratando de termos, né? Então, os termos oxítonos são aqueles acentuados aí na última sílaba tônica, tá? Então, fica cateter. Lembrando da professora Márcia, puxando muito bem o R, né? E aí, nada de condor e sim condor, beleza? As paroxítonas, os paroxítonos, lembrando que são acentuados aí na penúltima sílaba, né? E aí nós temos as proparoxítonas e a acentuação aí na terceira. Sempre lembrando, gente, naquele exemplo que eu falo de trás para frente, tá? E aí a gente trouxe o mesmo exemplo da aula para lembrar para você em relação à pronúncia, né? Nós temos aí rúbrica, que é rubrica, né? Sutil, em vez de sutil ao invés de sutil, e condor ao invés de condor, beleza? E aí a gente já recordou prosódia, nós vamos então agora avançar e falar sobre a diferença. Porque nós temos diferença entre prosódia e ortoépia. A prosódia, ela se preocupa em relação ao posicionamento da sílaba tônica na emissão aí, né, dos vocábulos, quando você vai pronunciar. A ortoépia preocupa-se com a pronúncia correta das palavras, levando em consideração não a posição da sílaba tônica, mas a articulação dos grupos fônicos de uma palavra, tá? Então, a gente trouxe aqui a definição e um exemplo. Toda vez que tu tiver dúvida, vem para cá para essa definição final. Prosódia, responsável por definir a sílaba tônica. Aí você vai lembrar do exemplo árvore, tá? É na primeira sílaba e não na segunda, né? Aí nós vamos fazer um erro de pronúncia se você fizer isso, porque você vai pronunciar árvore, nada a ver, beleza? Já a ortoépia, ela tem o papel de definir a pronúncia, tá? Correta, como árvore e não árvore, beleza? E assim a gente vai para regras fundamentais. As regras fundamentais, elas também vêm aqui em relação às oxítonas, paroxítonas, os monossílabos e as formas verbais. Vamos uma a uma. As proparoxítonas são todas acentuadas. Isso mesmo, as proparoxítonas todas são acentuadas, tá? E aí nós trouxemos aí mais uma vez o exemplo da palavra analítico, hipérbole, jurídico e cólica. As oxítonas, a regra fundamental é lembrar, tá? Que as oxítonas terminadas em A e O, seguidas ou não de plural, tá? Do plural, são acentuadas. E aí nós temos Pará, né? Café, no singular tem acento. Se fosse para o plural, cafés também tem acento. Cipó e armazém. Lembrando dessa regra, os oxítonas, né? Aí terminados na vogal A e na vogal O, seguida ou não de plural tem acento. Os monossílabos tônicos, aquela palavra que só tem uma sílaba. Quando terminados em A e O, seguido ou não de S, são acentuados, tá? Pá, pé, dó e A. E aí, nesse caso, se fosse mais de uma pá, seria paz, né? Tem acento? Sim, beleza? Porque nós vamos obedecer a regra, tá? Lembrar sempre, teve dúvida, corre na regra. E as formas verbais, terminado na vogal A e O, tônicos seguido de lo, lá, los e las, tá? São acentuados. Aí, respeitar-lo, perceber-lo, compor-lo. Lembrando disso, são acentuados. Beleza? Muito bem. E assim, nós vamos para a nossa hora aí de
Beleza, nossa hora de revisar. E aí a gente traz para você o lembrete que para produzir, para dominar essa regra, você sempre tem que recorrer às suas anotações, porque você vai ter esse domínio com o exercício, beleza? Vem comigo aqui agora, porque nós vamos dar um tempinho, vamos aguardar vocês lá nas atividades, tá bom? Então até lá, vou aguardá-los lá. Muito bem, Márcia, agora essa é a hora que o nosso aluno vai fazer o quê? Os exercícios. Vamos comigo então, chegou a hora aí de produzir, gente. De olho na tela, olha só. Eu gosto de trazer, Márcia, esse chamado aqui, tirando dúvidas, né? Por quê? Porque é o momento que o aluno faz a resolução das atividades e tem a oportunidade de acertar, né? E de colocar em prática o que aprendeu. Testar seu conhecimento. Muito bem, tá vendo? Tem a chance, gente. E desse jeito nós já vamos para a nossa questão aí, número 1, beleza? Nessa questão 1, lembrando sempre que teve gênero textual, teve imagem, você vai partir do princípio da leitura imagética, tá? A gente traz 2 textos, né? Texto 1, texto 2. Analise os 2 com calma, tá? E aí você vai partir para o comando da questão. Neste caso, nós vamos analisar aqui esse quadrinho, texto 2. Ah, professora, mas eu gosto de seguir a ordem. Eu vou analisar o texto 1 e depois o texto 2. Beleza, é só uma questão de exercício, né? E é quando a gente tem historinha em quadrinhos, ou seja ele já uma propaganda, a gente se debruça mais e leva mais um tempo, né? Isso tudo treinando para a questão do Enem, beleza? Muito bem. O texto 1, livro. Eu me livro daquele garoto chato, com um livro enfiado no meu nariz, fingindo achar a história feliz. O texto 2 traz aí uma tirinha, né? Em que nós temos, olha só, agora todo o cuidado de fazer a leitura, quadro a quadro. No primeiro quadro, vamos analisar tudo que está em relação aos personagens, o lugar, né? Todos os traços, né, as dicas que a gente fala, as marcas textuais. Vejam que temos aí o primeiro personagem em direção a uma biblioteca, né? Eu digo assim que é uma estante, Márcia. Você concorda que é uma estante? Sim. E aí ele olha o olho, né, da menininha. Ela está extremamente espantada. É claro que só faz essa expressão quando se está, né, espantado por alguma coisa, admirando alguma coisa, né? E aí, olha só, já no segundo quadro, né, ele está com um livro na mão. É qualquer livro? É um dicionário, beleza? Olha o livro, né? Foi buscar alguma informação, encontrou, eu entendo que ele encontrou, guardou o livro de volta na estante e continua a menininha. Olha lá como é que fica aí a nossa querida. Essa menininha tem um nome. Será que nossos alunos já sabem quem é? Vamos ao final. E ela continua admirando, né? Porém, a expressão dela já não é tanto quanto a gente consegue perceber pelo olhar, né? Já é um pouco mais tranquilo. E assim, nós vamos para o final, né? A resolução dessa história. Vamos para a conclusão. O que acontece? Analisando a menininha, que é a nossa querida Mafalda, olha o bocão que ela faz. O que aconteceu com isso? E ela diz: desse jeito, você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. E aí? Ao comando da questão, vamos atrás. Considerando a posição da sílaba tônica e as regras de acentuação das palavras, assinale a alternativa correta. Letra A. As palavras garoto, história, feliz e nariz do texto 1 são palavras proparoxítonas e o livro, dicionário, terminar e nunca do texto 2 são palavras oxítonas. B. As palavras história do texto 1 e o dicionário do texto 2 foram acentuadas corretamente, mas possuem regras de acentuação diferentes, porque a primeira é considerada paroxítona e a segunda proparoxítona. C. A palavra história do texto 1
é uma palavra paroxítona e está corretamente acentuada. E você, do texto 2, é uma palavra oxítona e deve ser acentuada da mesma forma que café e dendê. D. As palavras nariz e feliz do texto 1 deveriam estar acentuadas, assim como as outras palavras terminar em lê, grosso e nunca do texto 2, que deveriam receber acento circunflexo. E as palavras de história do texto 1 e dicionário do texto 2 não deveriam estar acentuadas porque os acentos agudos não fazem mais parte do português brasileiro. Como, né? Você já sabe a resposta, que foi a letra A. Voltando lá. Vamos lá. Aí, ó. Letra Já A. foi entregue, Amadinho. Será que o nosso aluno gabaritou, Márcia? Mas olha só, será que isso daí? Olha só, as palavras garoto, história, feliz e nariz do texto 1 são palavras proparoxítonas? Acho que essa questão aí está gabarito? equivocada. Exatamente, porque o comando diz o seguinte, olha, vamos desconsiderar isso aí, Que o né? Nós vamos atrás da alternativa correta, né? Vai descer aqui a palavra história. Ai, perdão. Cadê? Vamos lá. A palavra história do texto 1 é uma palavra paroxítona e está corretamente acentuada. Você, do texto 2, é oxítona e deve ser acentuada da mesma forma de café e dendê. Então, Amadinho, a resposta correta é a letra C. Márcia, tá anota ali para eles num cantinho lá, para vou ficar. marcar aqui para você. Desconsidere isso daqui, porque, ó, letra C, tá bom? Por que café, dendê, né, são acentuadas? Porque é um oxítono terminado em E. Os oxítonos terminados em E são acentuados, né? Lembrando lá da regrinha A, E, O, seguido ou não de S, oxítonos são acentuados, tá bom, Marcos? Continuando. Vamos lá, agora a nossa questão em comando, vamos aí chamar a questão número... o nosso gabarito, né? Já está explicado, a professora explicou. Já expliquei, pode. Mas está disponível para você aí consultar e fazer suas anotações. Vamos avançar agora para a questão 2, tá? A questão 2 você vai... Aponte a única série em que pelo menos um vocábulo apresenta erro no que diz respeito à acentuação gráfica, né? E aí nós temos aí a dupla, letra A. Pegada e sinonímia. B. Êxodo e aperfeiçoe. C. Álbuns e atraí-lo. D. Ritmo e itens. E. Redimi-la e grátis. Qual é a alternativa em que traz aí, né, esse erro, né? Olha só, no que diz respeito à acentuação gráfica. Conseguiu localizar? Será que dessa vez o nosso gabarito tá ok? Gente, é questão de só erro de digitação, né? Mas com certeza é claro que o gabarito aqui é a letra E, tá bom? Redimi-la. Vamos lá, questão 3. Aí tem a tal justificativa, para vocês com calma, vão ler em casa, tá bom? Vamos para o comando da questão 3. Aí começa com uma tirinha, né? Observe aí o quadrinho, sempre analisando o primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrinho. E vão fazendo a relação, a imagem com o texto, tá? Lembra lá, linguagem verbal, linguagem não verbal, tá bom? Vamos ver se eu consigo ler aqui. Minha mãe me mima, não é isso? Minha mãe me mima, minha mãe me ama. Minha mãe me ama. Aí a próxima é, parabéns, professora, pelo visto sua mãe é ótima. Aí o último quadrinho, agora, por favor, ensine pra gente coisa realmente importante. Meu Deus, Mafalda. Ela é desse jeito, pequenininha, mas porém corajosa e fala mesmo, né? Espontânea essa Mafalda. Vamos aí ao comando da nossa questão, depois da leitura aí do nosso quadrinho, né? Da nossa tirinha. Vamos ver o que pede a questão aí para você fazer. De olho na tela, vamos lá. Nós temos então agora
Ô, se acalme que o negócio não funciona. Deu certo agora. Vamos ao comando. Olha, com relação à acentuação gráfica das palavras no texto, é correto afirmar que, letra A palavra por no quinto quadrinho deveria ter recebido acento diferencial por se tratar de uma forma verbal. B, a palavra parabéns, no terceiro quadrinho, recebe um acento diferencial porque está no plural. C, a palavra me, no primeiro quadrinho, deveria ter recebido acento por ser monossílabo tônico terminado em E. D, o acento na palavra é, no terceiro quadrinho, pode ser classificado como diferencial porque não há regra que justifique seu uso. E a palavra ótima, no terceiro quadrinho, recebe acento por ser proparoxítona. E aí, aluno, qual é a alternativa, qual é o X da questão? Então, a gente traz o nosso gabarito letra E, né? Então, assim, a gente diz que o correto é a palavra ótima, no terceiro quadrinho, recebe sim o acento por ser uma palavra proparoxítona, ok? E aí você faz aquela separação de sílaba, conta de trás para frente. Olha, gente, é um exemplo bem, né, esdrúxulo, eu digo, né, mas beleza. O importante é você achar seu esquema para não ter mais dúvida, né? E aí você separa 3 sílabas, conta oxítona, paroxítona e proparoxítona. E não esquecendo que ele já sabe que a regrinha, né, que todas as proparoxítonas são acentuadas. Muito bem, vamos adiante. Mais uma vez aí o gabarito para você, tá? Justificado, pode fazer a sua correção. Quem não gabaritou, não fica triste, é assim mesmo, é o momento, é agora, corrige, tá? Vai atrás, pega a regra, confirma tudo e assim você vai avançando nos conhecimentos. Vamos embora. A gente está aqui já com o gabarito na questão número 4. Por quê? Porque era para você assinalar, né? Você aí fez a sua atividade e a gente já diz que os únicos vocábulos que contêm aí oxítonas são os vocábulos da letra D. E aí, no caso, nós vamos ver isso na pronúncia. Márcia. Nobel, Obel, Gibraltar, Sutil, Ureté. É assim mesmo, né? É já fazendo o exercício da pronúncia, né? Sutil ou sutil, é isso mesmo, tá? Então, com certeza, você aí também está exercitando e é bom fazer esse exercício mesmo. Senão, olha, vai ficar difícil, porque aquilo que a gente não usa, né, corriqueiramente, a gente sente dificuldade na hora que vai aí utilizar, tá bom? Vamos assim, continuando agora a nossa atividade, nós vamos chegar no nosso momento da hora do Se liga no Enem! Se liga no Enem, Márcia, é um momento bacana para o nosso aluno, não é não? Com certeza. Vamos ver a questão? Olha só, olha essa questão aqui, ó. Uma placa, são 2 textos, né? Vamos lá na primeira. Sou mineiro e tô perdido, sem saber, mas... Encontrou? Uhum. Tem que, enfim, achei uma placa indicando Proconvô. O Proconvô? Quem fez ela certamente também veio Dom Consor. Meu Deus do céu! Ai, 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 ai. Aí o segundo texto, na placa tem Mosquito, Elétrico, 2004, Samba, Belzonte, Rio, G de Fora e Duarte. L. Duarte, muito bem. Analisando o texto 1, texto 2, perceberam aí que nós temos termos aí, eles bem, né, que já traz dessa linguagem coloquial, né, dessa linguagem aí, que a gente põe o estilo, né, em relação lá na variação linguística já, mas aqui essa questão traz exatamente a observação na grafia das palavras, né, ou seja, está representando a forma como esse emissor fala, né, então olha só, Sampa, né, a gente já sabe que é São Paulo, Belzonte, então isso tudo nos remete a esse estudo já lembrando dessa variação. Mas vamos ver
o que a questão quer que você faça a partir desses dois textos. Marque a alternativa correta quanto ao que se afirma no texto 2. Então, você teria que focar sua atenção no texto 2, na placa, né? Ó, mosquito elétrico, 2004. Percebam aí, mosquito, né? Gente, olha os termos como foram aí grafados. Vamos então à questão. Trazendo assim para você, né? Você analisou as 5 questões, fez todo o seu estudo e é para você gabaritar feliz da vida, porque a resposta desta questão é a letra C. Márcia, por que a letra C? A questão da pronúncia do U, né? Em vez de falar mosquito, ele colocou mosquito. Representa um exemplo de ortoépia. Muito bem. Então, o gabarito aí para você. Chegou o nosso momento, né? Clube de leitura, para recordar que você tem essa atividade extra aí a mais. E assim, a gente diz que o livro Dom Casmurro é uma obra em que você vai se deleitar, feliz da vida, porque vai gostar dos personagens. Lembrando que tem uma narrativa aí, né, que justifica essa questão, o narrador justifica o título, tá? Aí Dom Casmurro, porque aí é um apelido que foi dado, né, para ele. E aí Bento Santiago, né, é que diz quem escreve a fala do que quer dizer. Tá? Então assim a gente vai trazer para vocês a partir dessa aula um pouquinho do trecho aí sobre essa obra Dom Casmurro. Beleza? Márcia, chegando assim ao final da aula? Sim, o finalzinho chegou, amadinho. Não tem nenhum pensamento? Nós temos aqui para você, aluno, né? Claro, vamos encerrar esta aula deixando a mensagem do dia para você. De olho aí na tela. Então, opa, o que aconteceu? Que a Márcia vai terminar com a leitura do pensamento do dia. Estudante do terceirão deve ter foco, perseverança, dedicação e planejamento e leitura. Muito bem. Até a próxima. Até a próxima, amados.